Fala, samurai, beleza? Estamos aqui continuando nossa aula sobre seletores CSS. Agora chegou a hora de podermos aí estudar, né, e aprender sobre os seletores combinados. Então a gente viu anteriormente seletores simples, né? E agora estaremos aprendendo sobre os seletores combinados, beleza? E aí, já tenho aqui meu arquivo criado, meu arquivo index.html e o meu arquivo style também, CSS. E aqui vamos estar criando nossa primeira estrutura, né? Para poder, em cima dessa estrutura, a gente começar a trabalhar com seletores aí combinados, beleza? Então aqui eu vou estar criando aqui, ó, um parágrafo, beleza? Vou dar aqui parágrafo 01, na verdade um só. Aqui parágrafo 2. Aqui vou estar criando aqui uma div, beleza? Dentro dessa div eu vou estar colocando parágrafo 3. Parágrafo 4. E tá colocando aqui um span. Texto 1. E depois tá colocando um parágrafo aqui 5, beleza? Então aqui nossa estrutura vai ter 5 parágrafos, beleza? Uma div que vai estar englobando um parágrafo. E aqui vai ter um span solto, beleza? Então vamos lá para nosso arquivo aqui de estilo, beleza? Então, só para a gente poder, né, ver, se eu recarregar a página aqui, ó, se eu abrir, né, você pode ver que vai ter aqui o nosso parágrafo 1, 2, 3, 4, vai ter texto 1 e aqui por último texto 5, beleza? Então, nosso arquivo CSS, a gente vai estar trabalhando com seletores combinados, beleza? E os seletores combinados, o que seria? Seria justamente a junção de seletores simples, beleza? Porém, ou seja, eu consigo juntar, digamos assim, dois seletores simples e eu consigo fazer algumas coisinhas, né? Algumas coisas para poder estar estilizando elementos específicos, beleza? Caso você não entendeu, não tem problema. A gente vai estar fazendo aqui, eu tenho certeza que no final da aula você vai estar aí, você vai pegar o entendimento disso aqui tudo, beleza? E aí, só para a gente poder trabalhar de maneira legal, para a gente conseguir entender, dentro dos seletores combinados existe também os subseletores, digamos assim, que seriam os seletores aí descendente, beleza? O seletor criança, que a gente chama, seletor criança, e o seletor aí adjacente, beleza? E estaremos vendo aqui, né, fazendo aqui na prática para vocês poderem entender. Então o que acontece? Lembra que eu falei com você que os seletores combinados seria a junção de seletores simples? Pois é. Então o que acontece? Estaremos aqui fazendo aqui primeiro o seletor descendente. O que vai fazer? Ele vai fazer com que tudo que tiver abaixo do seletor aplique o estilo, beleza? Então mas calma aí que a gente vai estar vendo aqui na prática. Então eu vou estar colocando aqui, ó, vou estar pegando a minha div, beleza? Tá pegando a minha div. E logo em seguida, em vez de eu abrir o colchetes aqui para estar colocando propriedade, eu vou estar colocando aqui também o nosso P. Por quê? Porque eu quero pegar justamente esse P parágrafo que está aqui dentro dessa div, beleza? E aí, num seletor combinado, eu posso fazer dessa maneira, que é colocando o meu elemento pai, depois coloco o meu elemento filho, que pode ser o P, pode ser outros elementos também, que sempre vai ser filhos da div, beleza? E aí, aqui, como eu quero pegar o P, né, eu abro aqui o meu colchete, a minha chave, digamos assim, beleza? E aqui eu vou estar colocando o meu, colocar aqui um background color, vou estar colocando uma cor, deixa eu ver aqui, uma cor legal. Vou estar colocando deixa eu ver aqui se tem um verde um pouco legal. Vou estar colocando esse verde aqui, beleza? Só para a gente poder ver. E o que acontece? Dessa forma aqui que eu estou fazendo, eu estou utilizando o seletor descendente, ou seja, ele vai aplicar, né, essa cor a todos os elementos que descende desse elemento aqui especificado, beleza? Desse elemento div. Mas calma que você vai ver na prática. Então, se eu vir lá na página agora, olha só o que vai acontecer. Ele aplicou somente no parágrafo aqui 3. Por quê? Porque esse parágrafo 3 é o que está dentro da minha div, beleza? Então, por exemplo, se eu quiser que aplique também ao parágrafo 4, aí eu preciso colocar, né, justamente esse parágrafo dentro da minha div, porque ele vai aplicar a todos os elementos que descendem, na verdade, a nossa div, ou seja, que está depois da nossa div, que no caso, ou seja, vai estar dentro dele, né, claro, né? Como eu falei para vocês, o HTML, né, ele lê de cima para baixo, então ele vai vindo aqui, ó, tem um P, depois tem uma div, depois tem um outro P dentro da div, ele não pula já para o span, ele tem que entrar dentro da div aqui e verificar
quais os elementos que está dentro dele, beleza? E aí ele vai descendo. Então, ou seja, como eu coloquei o P, né, o parágrafo 4 dentro da div, agora ele também vai ser aplicado, beleza? Por quê? Porque está depois da div, ou seja, está dentro da div, beleza? Então esse seria o seletor descendente, beleza? Então eu vou voltar de que estava antes aqui, para a gente não ver os outros exemplos. E aí, agora vai estar aplicado somente no parágrafo 3, beleza? E aí, voltando lá para o nosso CSS, também existe um outro seletor que seria o seletor criança, né? O que ele faz? Ele vai aplicar a nossa estilização a todos os elementos que são filhos do elemento especificado. Então, por exemplo, eu tenho aqui a div e tenho o P. Entre esses dois aqui, eu preciso especificar que vai ser um seletor criança. E aí, eu justamente coloco o meu sinal de maior, beleza? Que aí eu estou especificando que, ou seja, depois da div vai ser aplicada aqui, vai ser aplicada a nossa utilização no P, beleza? Mas olha só o que vai acontecer. Então, se eu vim aqui agora, ele não aconteceu nada, né? Então, o que acontece? Se eu vim aqui agora colocar o parágrafo aqui no 4, olha só o que vai acontecer. Vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque aqui eu falei que depois, né, da nossa tag div, ele vai estar aplicando, né, nossa estilização no parágrafo aqui P, beleza? Mas se você for reparar, é a mesma coisa do descendente, beleza? Porém, aqui que está uma diferença. Por exemplo, o descendente ele aplica, né, sempre ao que tiver depois do elemento que eu estou especificando aqui, beleza? Então, ou seja, se aqui tiver um P, né, aqui está um P, beleza. Se tiver também um span, olha só o que vai acontecer. Vou estar colocando span aqui. Não aconteceu nada, beleza? Porém, se eu colocar aqui agora, vamos ver o que vai acontecer. Também não aconteceu nada. Por quê? Porque eles são praticamente a mesma coisa, tá? Eles são praticamente a mesma coisa. Então, a gente já chega à conclusão que aí, né, o funcionamento dele seria a mesma coisa. Porém, se eu fizesse isso aqui, ó, ia continuar. Porém, agora se eu colocasse o span, ele também vai ser aplicado. Por quê? Porque eu falei aqui agora que, né, ele vai aplicar essa estilização a todos os elementos que tiver depois da div, ou seja, que tiver dentro dela. Então aqui eu falei que pode ser qualquer coisa. Por esse motivo, ele vai aplicar a todos os elementos que tiver dentro da div aqui, beleza? Então vou só voltar para o que estava antes. Então aqui agora você pode ver que já, né, voltou o que estava antes. E vou estar colocando o meu P novamente, beleza? E aí também tem o outro que seria o nosso seletor adjacente, beleza? O que acontece? Nosso seletor adjacente, como é que a gente consegue trabalhar com ele? É simples. A gente pode estar colocando aqui, ó, um mais, né, sinal de mais, que aí já vai estar utilizando o seletor adjacente. O que significa adjacente? Que está imediatamente depois dele. Então, por exemplo, tudo que tiver depois da div vai ser aplicado esse background color, beleza? Então, olha só o que vai acontecer. Então, nós temos aqui, ó, vou até tirar, vou estar colocando o parágrafo 4 depois. Então, vai ter div, vai ter parágrafo 3 e depois vai ter o parágrafo span e o 5, beleza? E olha só o que vai acontecer. Você pode ver que agora só foi aplicado no nosso parágrafo 4. E aí o parágrafo 4 ele está depois. Por quê? Porque o adjacente ele aplica o que é sempre ao elemento que está depois do que eu estou especificando aqui. Beleza? Então se o meu parágrafo 5 também tivesse antes do span, olha só o que ia acontecer. Ele não ia aplicar. Beleza? Não ia aplicar por conta que, né, ele só aplica ao elemento aqui que está depois. Beleza? Então isso aqui também é algo muito interessante para estar trabalhando. Beleza? Porém, se eu fizesse isso aqui, ó,
não ia acontecer nada. E aplicar no 5, porque eu coloquei que, ou seja, depois da div, depois do primeiro P, ele aplica no outro P. Então, ou seja, ele vai vir aqui, depois do P, né? Depois da div, depois do P, ele vai aplicar a esse P, beleza? Então, esse aí seria o funcionamento dos seletores adjacentes, beleza? Ou seja, que está depois. E aí também, por último, tem o seletor aí geral, que a gente fala que é o seletor geral de irmãos. O que seria isso? Ele vai aplicar, né? No caso aqui a gente está aplicando sempre o que está depois do elemento. No caso do geral, ele aplica a todos os elementos que está depois, no caso aqui da nossa div. E como que seria isso? Aqui, em vez do seu mais, a gente poderia colocar aqui, ó, esse sinal aqui, né, de cifrão, beleza? Que aí ele vai aplicar agora justamente a tudo que está depois da div, no caso a todos os nossos P's que está depois da div, beleza? Então aqui, ó, vai ter que ser aplicado no P4 e no P5. Então se a gente vir aqui agora e recarregar, você pode ver que aplicou no P4 e no P5. Por quê? O sinal aqui, esse sinal de geral de irmãos, ele sempre vai aplicar a tudo que tiver depois do elemento aqui inicial, beleza? Então se aqui fosse o span, ele também, no caso, iria aplicar justamente ao que está depois do nosso span aqui. Ou seja, ao nosso span, na verdade, né? Que no caso seria aqui. Se eu colocasse mais um span, se eu colocasse aqui mais um aqui, ó, span 2 e span 3, ou seja, ele ia aplicar a todos esses spans. Então, deixa eu vir aqui, ó, span 1, 2 e 3. Se eu colocar somente aqui o mais, que é o sinal de adjacente, né? Que a gente já aprendeu, ou seja, ele vai aplicar a nenhum, beleza? Porque não tem nada, não tem nenhum span depois aqui da nossa div. Porém, se eu colocasse aqui agora, ó, dessa maneira, o que ia acontecer? Ele ia aplicar justamente a div 1, porque o span, né, do texto 1 está depois da div, beleza? Então, como eu falei, é um pouquinho mais complicado, porém não é difícil. Tá? Isso aqui com a prática você vai estar pegando aí o conceito, está vendo. Isso aqui é muito interessante quando, por exemplo, você quer criar um efeito lá, né, de, sei lá, quando você clicar em um botão, ele mude a cor de um texto, por exemplo. Então você pode estar fazendo isso também utilizando justamente esse seletor combinado, beleza? Então a gente aprendeu que dentro do seletor combinado existe o seletor, os subseletores, né, que seria o seletor descendente, o seletor de criança, né, que é praticamente idêntico ao seletor aqui descendente. E temos o seletor adjacente e tem o seletor geral de irmãos, né, que, ou seja, ele aplica sempre depois do elemento que a gente especificou. Tranquilo? Então, a gente vai estar aqui praticando mais para frente sobre esses seletores aí. E caso você tenha alguma dúvida, você não conseguiu entender, assimilar o conteúdo, por gentileza, me informe para que a gente consiga te ajudar e te auxiliar da melhor maneira possível, beleza? Então, desde já, muito obrigado, um forte abraço e te vejo nas próximas aulas.